É um pássaro? É um avião? Não! É o Superman, que finalmente chegou aos cinemas. Chegou a hora da Central fazer a crítica do filme que se é o filme mais aguardado de 2025. É verdade. Será que com toda essa pompa e até uma semana especial do remake de Vale Tudo trouxeram essa energia toda que ele está prometendo? Eu sou Pedro Tenório e esta é a Central do Entretenimento. E antes de prosseguir, aquele recado básico de sempre para vocês. Se você é novo aqui na Central, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de cinema, séries, novelas, então se inscreve no canal, ativa o sininho e bora falar de Superman, esse filme novo do James Gunn, que inicia uma nova era aí na DC, depois de um período bem turbulento, que a gente sabe, né? Bem louco! Com Snyder, Geoff Jones aí, né, vivendo e mexendo na DC. Agora, o James Gunn, ele assumiu as rédeas da DC, trazendo um novo universo compartilhado, dividido em capítulos. A gente tem aqui o capítulo Deuses e Monstros, né? Inclusive, já vou logo avisando que esse vídeo tem um pouquinho de spoilers, tá? Então, ó, por sua conta e risco. Se você não vê as sessões antecipadas ou as sessões ainda normais, é por conta de vocês, tá? Mas vamos lá. Mas não é muito spoiler não, tá? Pouquinho só, pouquinho. É, tá bom. E já que a gente falou aqui de Deuses e Monstros, eu gostei muito que, primeiro, que o filme ele já começa introduzindo exatamente essa questão dos meta-humanos, que é o que vai ser abordado aqui nesse primeiro capítulo do universo da DC, que é justamente a existência dos meta-humanos. Tem meta-humanos no planeta Terra e os humanos não estão sabendo lidar ainda com eles, né? E quando chega o Superman, basicamente a humanidade começa a entender melhor como é que é e como é que pensa, como é que age os meta-humanos, né? Tanto é que corre pelos fundos, né, um projeto para tentar legalizar os meta-humanos, e é uma coisa que a gente vai ver se desenvolvendo mais ao longo desse primeiro capítulo do universo da DC. Tanto é que aqui no filme ele aborda muito, assim, por detrás, muito rapidamente, porque o foco aqui é que é Superman versus Lex Luthor. E esse filme, gente, James Gunn, ele, como já disse nas primeiras impressões, ele acertou de novo. O nosso James Machine Gun Kelly aqui, o nosso cabeça branca, acertou mais uma vez. E não é de hoje, né, minha gente? Pra quem já escreveu aí 2 live actions de Scooby-Doo que eu amo de paixão, quem já fez aí o Superman do Capiroto, quem já fez também aí um monte os 3 filmes dos Guardiões, não podia ser diferente. E aqui, né, depois de ele ter dado aquele pequena demonstração, né, do que ele pode fazer lá no Esquadrão Suicida, no remake do Esquadrão Suicida, aqui ele traz tudo o que a gente já conhece dele, da assinatura do James Gunn. Então a gente tem aqui piadas muito bem afiadas, uma história muito bem amarrada, bem coesa e principalmente uma trilha sonora, ó, delícia. E esse filme, gente, por incrível que pareça, ele faz muita homenagem a tudo que já tivemos aí do Superman, principalmente o Superman do Christopher Reeve, que inclusive ganhou um documentário que faz parte aí do universo da DC, e essa é a grande inspiração aqui de Superman. O Superman lá dos anos 70 do Christopher Reeve, porque o Superman aqui, esse Clark Kent agora, de 2025, ele tem a mesma energia, a mesma áurea do Superman dos anos 70. Então quando ele tá de Clark Kent, no planeta diário ali, conversando com os amigos, aquela interação, nossa senhora, eu adorei demais e queria mais daquilo. Pena que ele mostra assim, ó, bem pouquinho, mas o planeta diário tem uma função aqui na trama, tá? Não é só jogado assim porque tem que ter, tá? Aham, sei. E isso é uma coisa boa do James Gunn, porque ele coloca pequenos núcleos ali e sabe muito bem como aproveitar eles. Isso eu não digo nesse filme agora não, viu? Eu digo em todos os filmes ele consegue aproveitar muito bem.
e principalmente também fazer referências, porque além do Superman de 74, ele também homenageia Liga dos Super Pets. Mas assim, só quem viu Liga dos Super Pets vai sacar isso, as referências, e não é só Krypto não, viu? Tem outros bichinhos ali que você vai, ó, abrir o olho aí, quem sabe um possível live action aí dos nossos queridos Super Pets. É claro. Eu já quero. Por favor, James Gunn, faça acontecer, tá? Mas se tem uma coisa que Superman foca bastante, e por isso que até ele justifica por que ele se chamava Superman, o Legado, é justamente pelo fato de que o Superman, ele é esse ser justo, honesto, bondoso, que se preocupa com o próximo e ajuda o próximo sem pedir nada em troca. E isso é que é o legal aqui desse filme. Porque o tempo todo o Superman está tentando se provar quem ele é. E mesmo quando ele se sente perdido ali com relação ao seu destino, tem o apoio da família, que é uma coisa fundamental para todos, que chega lá e diz, olha, você define o seu caminho. Quem você foi define o que você vai ser no futuro. Se você teve uma infância feliz, uma vida boa, por mais que seja dentro das condições financeiras, mas se você teve uma vida boa, a sua vida vai ser boa. Independente se você tenha uma fortuna de dinheiro, se você seja super inteligente, se você tenha super força, se você seja apenas um cara comum, vendedor. Se você tem uma vida boa, com amigos, com uma relação amorosa em volta, a sua vida já valeu a pena. E é isso que Superman deixa de mensagem. E também o exemplo de que tem que se fazer o bem. Que o bem é a maior chave para a gente conseguir, ó, subir na vida. E óbvio que também, né, uma coisa que ele meio que deixa ali nas entrelinhas, é a questão dos animais, né, da proteção dos animais. A gente sabe muito bem que desde o início da sua carreira, o James Gunn sempre foi aquele cara protetor dos animais, do reino animal. Então, desde o Scooby-Doo até, quando ele mostra, né, o laço afetivo do Scooby-Doo, mostrando que ele é o melhor amigo do homem. Aqui ele traz isso também na relação do Krypto com o Superman. Tanto que o Krypto, gente, que coisinha mais linda da mamãe. Gente, esse cachorro é maravilhoso, ele é muito fofo. Gente, olha essa carinha. Vê se isso daí não é uma coisa que você quer agarrar. Mas também, né, gente, ele é problemático. Como todo cachorro tá? Não tô dizendo que cachorro é problemático assim, não, né? Mas problemático, digo, na questão de ser trapalhão, bagunceiro. O Krypto, ele consegue imprimir, ele imprime aquilo que a gente vê em todo bom cachorro que exista por aí, né, gente? Um animal que gosta de brincar, tá ali sempre para poder dar aquele apoio, aquele suporte emocional pro seu dono. Embora aqui, né, o Krypto não é exatamente do Superman, mas ele cria um laço com o Superman. Inclusive, gente, esse filme se conecta, sabe com o quê? Com o filme da Supergirl. Sim, cara Joel tá aí presente. Uma breve aparição ali, mas que é já para o James Gunn dizer assim, ó o próximo filme que vai ser, ó, aguardem. E assim, gente, que bom, tanto é que eu já vou logo ter falando aqui sobre as cenas pós-créditos. Elas nem tem tanta função assim na trama, tá? São duas cenas bem assim, só pra brincar com a nossa cara. A primeira é essa aí, do pôster IMAX que vocês estão vendo. Basicamente, essa primeira cena pós-créditos, o Superman e o Krypto na Lua só observando a Terra. E a segunda é um diálogo aí bem bobinho entre o Senhor Incrível, né? Ou o Senhor Terrível, como ele quer ser chamado em inglês, e o Superman ali na reconstrução de Metrópolis. Apenas isso. Meu Deus. Mas no fim das contas, gente, esse filme é um achado, porque o James Gunn, ele entende de quadrinhos. Ele sabe exatamente como funciona cada página, e isso daqui é um quadrinho, gente. Isso aqui é um filme de quadrinhos maravilhoso, e é aquele filme do Superman que há anos eu queria ver. Há anos. Porque tudo bem, eu gosto um pouquinho do Superman O Retorno lá de 2006, né? Criança, né? Impacto emocional. Mas o Superman do Henry Cavill, pra mim, não é um dos melhores, né? O Christopher Reeve passa na frente. E esse daqui
em anos, conseguiu, ó, ficar pau a pau com Christopher Reeve. Eu entendi a referência. Entendeu? Então isso assim, ó, para um filme já é um ganho de ouro excelente. E efeitos visuais. Tem hora que é capenga? Tem hora que é capenga, mas é proposital. Porque o resto, gente, é muito bom. E é a aspiração do James Gunn aqui, quando ele pira o cabeção branco dele, ele, ó, sabe trazer umas ideias maravilhosas. Principalmente essa questão de portais interdimensionais que você cria lá o universo compacto, né? Então, assim, é coisa que só James Gunn sabe fazer. Só ele sabe fazer. E o elenco, gente, tá muito bem entrosado. Mas muito bem entrosado. David Corenswet traz um Superman único, um Superman próprio dele. Tanto é que ele já disse em várias entrevistas, até no Rio mesmo, de que quando ele foi falar com o Henry Cavill e com o Tyler Hoechlin, que fez o Superman na televisão, eles disseram, olha, não vamos te dar dica nenhuma. Faça você o seu Superman. E ele consegue fazer um Superman cativante. Um Superman maravilhoso. Um Superman que eu e muita gente queria ver, ó, há anos. E finalmente, esse daqui é o Superman que deu certo. Já a Rachel Brosnahan como Lois Lane é uma personagem bem marcante. Eu gostei muito dela, tá excelente. Pra quem vem aí de The Marvelous Mrs. Maisel, ela tá, ó, arrasando. E eu quero que ela continue fazendo a personagem por mais anos, até porque o James Gunn consegue dar um propósito pra ela do que ficar somente como interesse amoroso do Superman. Então isso é bem bacana. Não só pra ela, mas também, como eu já disse, pra equipe toda do Planeta Diário. E a relação dela com o Superman é uma relação maravilhosa, ó. Um mel ali delicioso, né? Que a gente sabe que, agora no momento aqui, o Central Hots, né? A gente sabe que a Lois Lane adora o Superman mesmo de fato, não é mesmo? A gente sabe que o David Corenswet tem um Superman ali embaixo, né? Bom, mas apagando aqui as chamas, vamos falar aqui de Chamas de Infernais com o Lex Luthor, porque o Nicholas Hoult, menino, esse daí, se encontrasse com a Maria de Fátima, com o Odette Roitman, ó, que trio seria esse, hein? Que trio, porque o Nicholas Hoult imprime um Lex Luthor que era pra ter sido o Luthor do Jesse Eisenberg lá no Batman vs Superman, tá? Porque aqui ele não é só cativante, né, provocador, né, instigante, como também muito irritante, gente. O Nicholas Hoult consegue passar aquele ódio incessante que, quando ele é derrotado no final, você sente um prazer, quase como se fosse um orgasmo eletrificado ali que você sente com ele ali, ó, acabando, né, totalmente derrotado, sem mais ter para onde correr, né? Então, assim, Nicholas Hoult conseguiu trazer isso muito bem, e numa época que ele estava filmando outros projetos além do Luthor. Então, assim, Superman, para você ter uma ideia, ele foi gravado lá em 2022. Então, assim, ó, 2022 para 2023, 23 para 24, 24 para 25. 3 anos! 1 de filmagem e 2 de produção. Sendo que depois ele fez Nosferatu e outros projetos ainda, que a gente vê ele agora com um cabelinho loirinho assim, mais curtinho, é porque ele acabou de fazer o último projeto aí, que foi uma série de TV. Então, ó, o homem trabalhou. Pegou exemplo aí, ô Pedro Novaes? Bom, resumindo aqui no final das contas, gente, Superman é um grande achado. Há pessoas que vão, com certeza, talvez, torcer o nariz, como algumas críticas aí, né, estão falando sobre isso, né, falando que o filme é meio ruim, essa questão de trazer um Superman que não é aquilo que eles estavam esperando dos quadrinhos. Mas, gente, esse é um Superman que agrada, porque ele é um Superman na medida certa. E depois da briga que tantos sites aí causaram confusão para quebrar embargo, né, de crítica, né, esse prova que esse filme é o filme do ano.
falem bem, falem mal, mas falem do Superman. E ele tá aqui, ó, junto com o James Gunn para provar que essa nova era da DC, minha gente, meus amores, é uma nova era de sucesso, porque aqui a gente tem um homem que entende de quadrinho, que sabe exatamente o que ele tá adaptando. E pelo que a gente viu, ó, tem muita água pela frente e isso é só o começo, tá? Então, sem mais delongas, ô editor, coloca aqui, ó, pá, carimbadíssimo selo de pode entrar no projetor da Central do Entretenimento, selo verde aqui, vai, porque olha, tá mais do que aprovado esse filme, minha gente. Agora, falando aqui rapidamente sobre essa rixa aí, né, Quarteto Fantástico, eu acho que não vai ter rixa, gente, porque assim, os dois filmes têm propostas diferentes, né, mas os dois falam sobre, tem um lado humano dentro deles, que eu acho que é isso que vai fazer eles em si interligarem, tá? Isso é que vai fazer os dois, ó, darem as mãos e seguirem juntos. E vão ser sucesso, tanto o Superman quanto o Quarteto Fantástico. E agora eu quero saber de vocês do outro lado da tela. O que é que vocês acharam do Superman? Concordam ou discordam dessa crítica? Comenta aqui embaixo com a hashtag Central Critica. Marca da Central Like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e acessem centraldoentretenimento.com, porque lá, ó, tem a crítica escrita completa para vocês darem uma lida, tá, ó, um primor. E tem mais outras coberturas aí de Superman, festivais de cinema e muito mais. Então, ó, acessa lá, centraldoentretenimento.com. E é isso, minha gente. Um beijo, vamos voar ao infinito e além. E até o próximo vídeo. Viva Superman!